Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte, estamos de volta com mais um programa, a Bíblia lida e explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós vamos hoje concluir mais um capítulo no Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 2, considerando hoje o último trecho, lá a partir do verso 23 até o verso 28. Acompanhe então comigo a leitura da bendita palavra de Deus. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-no os fariseus: Vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhes respondeu: Nunca lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? E acrescentou: O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Aqui nesse trecho final de Marcos capítulo 2, nós vemos mais uma vez um embate entre Jesus e os fariseus, os líderes religiosos daquela época. E no dia predileto de Jesus para esse tipo de embate, o sábado. Se havia um dia em que os fariseus realmente se achavam melhores que todos os outros, e ao mesmo tempo um dia em que eles especialmente estariam mais alerta acerca de todas as pessoas para ver se eles observariam o sábado da maneira apropriada, era esse dia, o sábado. O sábado, conforme o mandamento lá de Êxodo, nos 10 mandamentos, guardar o sábado como dia santificado, naquele tempo de Jesus, foi feito, ou dele foi feito algo que era muito difícil de observar. Os fariseus, como nós já vimos anteriormente, tinham uma série de leis orais, uma série de normas que eles impunham ao povo, de maneira que praticamente nada era possível fazer-se no sábado. E Jesus questionou abertamente essa posição dos escribas e fariseus acerca do sábado, especialmente a atitude deles, porque de um dia que era para louvor, para a busca de Deus, um dia de descanso, eles praticamente tinham tornado o sábado em um dia de tormento, porque as pessoas eram vigiadas, porque nada podiam fazer, nada era lícito, nada era permitido no dia de sábado. E nós vemos exatamente isso aqui no trecho a partir do verso 23. Aconteceu atravessar Jesus, o texto diz, em dia de sábado, as searas, aqui campos de cereais, literalmente, provavelmente um campo de trigo. E os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. O texto aqui não diz, mas outro evangelista, se eu não me engano, Mateus, diz que eles estavam com fome e estavam colhendo espigas apenas para saciar a sua fome, ou seja, era um motivo legítimo. Eles não estavam trabalhando no dia de sábado. Certamente Deus tinha estabelecido o sábado para que eles pudessem descansar. Ele queria que o coração do povo fosse dedicado a Ele, não é? Essa era a razão do sábado, era um dia de louvor, de descanso, de busca a Deus. Mas aqui eles estavam colhendo espigas porque estavam com fome. E imediatamente a gente vê no verso 24 que os escribas notaram e condenaram a atitude dos discípulos. Vê, porque fazem o que não é lícito aos sábados. A palavra de Deus nada diz acerca de matar a sua fome no sábado, ou fazer algo que fosse de extrema necessidade no sábado, não é? E Jesus aponta para esse fato quando ele responde a partir do verso 25.
Mas ele lhes respondeu: Nunca lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes? Aqui, essa história que Jesus menciona vem lá, claro, de Levítico, não era permitido, mas a história em si aqui está em 1 Samuel, capítulo 21. Lá nós lemos que Davi, quando estava fugindo de Saul, entra no templo e pede por comida, porque ele e seus homens precisavam de mantimento para poder seguir viagem. E o sacerdote o avisou: nós não temos nada de comida a não ser os pães da proposição que estão dentro do lugar santo. E Davi imediatamente pede: então me dê esses pães. E Davi comeu e saciou sua fome e também a de seus companheiros. É certo que normalmente somente os sacerdotes poderiam comer aquele pão, mas num caso extraordinário como era o de Davi, para saciar a fome, numa necessidade premente, poder-se-ia fazer uma exceção. Não era quebrar a regra, não era desobedecer, mas tratava-se de priorizar algo que estava acima da mera observância de um preceito. E aqui é o que Jesus está dizendo: eles não estão trabalhando, eles estão apenas saciando a fome, não estão colhendo e vendendo, eles estão apenas pegando o suficiente para si mesmos. Mas mais que isso, Jesus então chama a atenção para o fato de que algo que deveria servir como meio estava na verdade se tornando, ou tinha se tornado na verdade, um fim em si mesmo. Jesus disse: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Os fariseus tornaram o sábado como um dia de tormenta. Nada podia ser feito. Eles eram vigiados para saber se obedeceriam a todos os princípios, todas as pequenas leis, e não infringiriam nenhum dos princípios que eles estabeleceram, enquanto aquele que era o verdadeiro propósito do sábado era deixado de lado. O sábado era um dia de busca de Deus. O sábado deveria ser um dia de gratidão ao Senhor, um dia de descanso, um dia de paz, um dia de alegria, um dia em que os judeus pudessem ir à sinagoga e adorar ao Senhor. Mas os judeus constantemente vigiavam as pessoas e vigiavam o próprio Jesus. Se nós vemos aqui a atitude dos fariseus em vigiar Jesus, é certo que eles também vigiavam os outros. E era uma tormenta, porque no dia de sábado nada podia ser feito. E aqui Jesus questiona aquilo que o sábado tinha se tornado por causa do princípio. Ou seja, Jesus volta para a origem que deu ou que ensejou o estabelecimento do sábado. O homem foi feito, melhor dizendo, o sábado foi feito para o homem, e não o homem por causa do sábado. Aqueles fariseus e escribas tinham transformado um sábado num dia com um fim em si mesmo. Por isso era preciso toda essa observância meticulosa de tantas regras que a Bíblia jamais menciona, enquanto que aquilo que era o seu verdadeiro propósito era deixado de lado. Jesus restabelece esse propósito, dizendo que o sábado era um dia de adoração. O sábado foi feito para o homem no sentido de que ele foi estabelecido para eles, para que eles pudessem nesse dia refletir, parar as suas atividades normais, voltar o seu pensamento, voltar o seu coração para Deus. Esse era o propósito do sábado. Não era um dia de seguir regras e mais regras de forma meticulosa, impedindo até mesmo que eles fizessem coisas simples, porque naquele tempo não era nem permitido carregar alguma vasilha, não era permitido fazer comida. Havia uma série de proibições absurdas que deveriam ser observadas meticulosamente, enquanto aquilo que era mais essencial, que era a adoração a Deus, era deixada de lado por causa desses preceitos.
Por isso Jesus diz: de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Jesus domina a situação e Ele, que é Senhor do sábado, pode prescrever uma nova realidade, ou pode pelo menos resgatar a verdadeira razão, o verdadeiro propósito do sábado. E nós vemos que Jesus não só resgatou o propósito do sábado, como Ele trocou o dia também, quando ressuscitou no primeiro dia da semana, no domingo. Hoje, infelizmente, nós vemos que muitos por aí insistem nessa observância de preceitos da lei que foram por Jesus superados. Jesus voltou ao princípio que estava por trás do mandamento em si. O sábado, por nós cristãos, continua sendo guardado. Ele é observado no domingo. O domingo para nós é o dia de descanso. O domingo para nós é o dia em que nós buscamos o Senhor, em que nós paramos a nossa atividade. Não de modo cego, não de modo farisaico, como era nessa época, mas com um coração sincero, lembrando do Senhor e lembrando de dar gratidão ao Senhor nesse dia. Esse é o sentido do sábado. Esse era o sentido do sábado. Esse é o sentido do domingo, um dia de descanso e de louvor, como nós cantamos num hino do cantor cristão bastante antigo, de descanso e de louvor. É do 7 o dia melhor. Esse hino diz, aliás, melhor dizendo, é do 7 o dia melhor de descanso e de louvor. É o que diz a letra de um hino antigo. Nós chegamos ao final de mais um capítulo aqui do Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 2. No nosso próximo encontro, começaremos a estudar Marcos capítulo 3. Até lá então, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.